Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmos 144. Acompanhando o noticiário, os acontecimentos políticos locais aqui de Jacareí, eu me convenço, cada vez mais de que se tivéssemos bons professores, teríamos políticos melhores, E principalmente quando os políticos são professores, e protagonizam coisas assim, no mínimo interessantes, A gente percebe que todos os partidos, por não ter diretório, por ser tudo comissão provisória, eles estão sempre sujeitos à intervenção de uma instância maior, seja regional ou do próprio estado. E aí eu fico triste porque o estado de São Paulo é a unidade federativa com a maior população da nação, e as cidades, os municípios que são entes federados, eles não têm autonomia para se autogerir, Ou, na verdade, eles estão aí sujeitos, à conveniência de alguns poucos donos da cidade, que colocam seus capangas dentro dos partidos, e não deixam os partidos ter a sua autonomia necessária para ter uma representação legítima, seja no executivo ou no legislativo, Então, assim, a gente percebe que o Brasil tem 30 siglas partidárias, mas essas acabam fazendo aí um condomínio, E você tem aí uma pessoa mandando em 3, 4, 5 partidos, Então, e esses que mandam, eles se associam, e fazem a eleição, do seu próprio jeito, E a gente, por estar fora, dos partidos, a gente fica na condição de mero espectador, A gente paga um ingresso alto, um ingresso muito caro, para ficar na arquibancada, vendo aí os pereba, os pernas de pau, chutando a bola. Então, assim, claro que o resultado, não é satisfatório para ninguém, A não ser para quem está lá, dentro do campo, se divertindo, ou na bilheteria, arrecadando o valor dos ingressos, Então, assim, a gente precisa parar de ser espectador, a gente precisa ocupar os partidos, porque, assim, esse tipo de situação, precária dos partidos, e é precário por conta disso mesmo, pode ser dissolvido a qualquer momento. As intervenções acontecem de acordo com a conveniência de alguns, Assim, isso acontece porque os partidos são vazios, Então aí a gente reclama muito da falta de substância, de conteúdo dos nossos representantes, mas estão todos aí também reféns, da conveniência aí de um grupo de comissionados, E assim, eu volto a dizer, o eleitor, a população é muito agressiva com os eleitos, Mas eles esquecem que quando você elege alguém, você está aí indiretamente nomeando um grupo de comissionados. Esses comissionados trabalham para si próprios, Tem uma produtividade duvidosa, suspeita, E assim, e é claro que a sobrevivência, o projeto individual prevalece sobre o projeto de cidade, da gestão do município e de um projeto de nação, Então, assim, recentemente aconteceu de uma debandada, de 40 comissionados da prefeitura que estava filiado no partido,
né? Se desfiliou para se filiar em outro, né? E aí a gente percebe que, assim, não existe nenhuma dissidência, não existe nenhuma divergência programática, nada. É uma maneira de ocupar outra sigla, né? Para não deixar outra sigla solta, né? Para ter uma perturbação aí, né? Nos resultados que eles procuram antecipar. Porque todo o esforço dos comissionados é tornar a eleição previsível, né? E a beleza da eleição é de ser um evento político em que a emoção está na falta de previsão dos resultados, né? Porque, né, eleição não é nomeação. E os comissionados, eles vivem uma lógica de nomeação, né? Então, eles dependem das urnas, né? Porque se os candidatos deles não forem eleitos, eles não serão nomeados, né? E aí, faz um esforço para que a eleição seja o mais previsível possível, né? Assim, caracterizando, né, uma nomeação, né? Agora, tudo isso tem um custo, né? Assim, quando uma instância regional ou estadual destitui uma comissão provisória para dar lugar para outro, né? Uma grande ingenuidade da gente, né, não perceber aí uma negociação, uma barganha, né? E por incrível que pareça, né, assim, a política, né, assim, nesses quadros de comissão, a gente vê aí pessoas afirmando que política é arte de negociar, né? E não é nada disso, né? Política é você cuidar da cidade, né? Quem negocia são comerciantes, né? E as pessoas estão vendendo, né, a autonomia da cidade por conveniências individuais, particulares, né? Então, assim, eu acho que nada ilustra melhor, né, as condições partidárias aqui do Brasil do que uma feijoada, sabe? A feijoada tá na mesa, né? Aí os mais, os mais assim cheios de honrarias, né? Tem privilégio, são os primeiros a pegar a panela, né? E aí lá escolhe os melhores pedaços das carnes e tudo, né? Aí vem aí o secto, né? Na sequência aí de menos honrarias, né? E vai pegando aí o que vai sobrando, né? A ponto de chegar, né, na população que vai ficar só com o caldo da feijoada, né? E aí a população, se ela for criativa, ela engrossa o caldo com a farofinha, né? E fica elas por elas, né? Todo mundo participa do banquete, né? Mais um, né, com acesso aos pedaços nobres de carne, outros com acesso aos rebotalhos de carne, outros, né, vão comer só o feijão e outros vão ficar só com o caldo, né? É o que a gente vê em todo o processo aí eleitoral, a mesma história, né? Então, assim, e você não tem opção, né, de escolher um outro prato, você não pode, né, porque a oferta é só a feijoada. E, bom, se não bastasse isso, ninguém faz feijoada sem fogão e sem botijão de gás. E são muitas vezes, né? Assim, eu conheço partido que mesmo no estado de São Paulo, que é a unidade federativa mais populosa da nação, né? A instância estadual é uma comissão provisória. Olha que indecência. Isso é uma coisa indecente. Num país regido, né? Uma Constituição que determina que o país seja uma república, né? Como que você vai ter uma comissão provisória em nível estadual? Né? Isso é indecente demais, né? Então, sim, a gente vê aí a hierarquia aí, né? Das questões aí do condomínio, né? Eles vendem as siglas como se fossem prédios distintos, mas são tudo blocos do mesmo condomínio, né? Então, aí, muitas vezes, né, sendo gerenciado aí pelo uma dúzia de xerifes
e né, e tem, claro, vai ter o xerife mor, né? Então, assim, a gente precisa mudar essa realidade. E a gente só muda essa realidade ocupando os partidos. Hoje nós temos aí a internet, que permite, né, a circulação de informações relevantes, de informações adequadas. E a gente precisa estar atento, né? Porque como os partidos, eles fazem parte do mesmo projeto de poder, de concentração de poder, nós, enquanto eleitores, né, não temos muita opção, né? E somos privados de ter uma paixão ideológica partidária, porque os partidos não correspondem a essa necessidade, né, das pessoas, né? A gente precisa quebrar os gabaritos, né? O primeiro gabarito, né, que se precisa quebrar é dar preferência aos partidos com diretório, né? Então, assim, se você tem um partido com diretório, um partido com comissão provisória, você vota em candidatos, né, no legislativo, que é onde nós temos maior chance de alterar o resultado. Você dê preferência para os diretórios. Depois, evitar de votar, né, de eleger no legislativo candidatos do partido de qualquer vice-prefeito, né? Então eles fazem aquela composição de cabeça de chapa e o vice, você evita votar no vice. Porque o vice, ele é um parasita em si mesmo, né? O cargo dele não tem nenhuma função administrativa, né? Aí ele ele é remunerado e dedica toda a sua energia para ficar fazendo esse condomínio de comissionados, né? E depois, né, assim, que é muito importante você votar nas mulheres, né? Porque as mulheres, geralmente, elas são convidadas, muitas vezes de última hora, somente para cumprir a legislação eleitoral que exige a cota, né, de gênero, né? Então, assim, você usando esses 3 critérios, né, você consegue quebrar aí esse gabarito aí de antecipação da composição do legislativo, né? Então, assim, a gente precisa compreender melhor, né, a Constituição do Brasil. Nós somos uma república, um Estado democrático de direito, né? Por ser direito, todo mundo é igual perante a lei, e quem elabora as leis são os membros do legislativo, né? Ou aprova as iniciativas, né, que vêm do executivo. E a gente precisa, né, manter a soberania da nação. Essa soberania da nação, ela é resultado aí da autonomia dos municípios, que são entes federados, né? Não podemos abrir mão dessa autonomia, né? E essas intervenções partidárias de instâncias regionais e estaduais é de muito mau gosto, né? Então, a educação, o direito de todos, o dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, né, visando o pleno desenvolvimento da pessoa humana e o seu preparo para o exercício da cidadania. A cidadania é dinâmica, ela é um exercício, e quanto melhor preparados estivermos, né, melhor poderemos fazer nossas escolhas, né, e promover felicidade e qualidade de vida para todos. Cara, escaleta aí para todos vocês, né? E a gente vai vendo aí o desdobramento aí das novelinhas, né? Porque a feijoada continua na mesa, né? Então, bom apetite, né, para quem tiver estômago para esse tipo de mediocridade. Agora, se você considera a política um jogo, eu aconselho você deixar de ser uma peça no tabuleiro, porque na política o jogador é você.